filtrando. Enfim, gol acontece. O Vasco, a partir daí, ele começa a entender que o jogo dele vai ser no contra-ataque, principalmente porque o Vasco ele tem uma possibilidade, porque ele não tinha o Verratti, de ter os jogadores mais modais. Então o Vasco, durante o jogo, fez com que esses jogadores que são de velocidade, David, Ryan, o Nuno até certo ponto é um jogador de, não é de grande velocidade, mas é um jogador que tem uma possibilidade de ter um sprint ainda, desses jogadores ficarem trocando de posicionamento. No começo do jogo estava atrapalhando, porque o Coutinho não sabia exatamente o posicionamento que tinha que ficar, o Nuno às vezes batia a cabeça com o Coutinho, o David, a gente não sabia muito bem qual a movimentação dele, o Ryan tentava ir muito pelo lado esquerdo, e aí quando foi se azeitando um pouquinho mais, você percebeu que o Vasco começou a ter um pouquinho mais de possibilidade. Por quê? Porque o David e o Ryan começaram a atacar os espaços, né? Cada um em certa medida, né? Se tem um ataque vindo pelo lado direito, o David vai fechar como falso 9, como uma espécie de 9 ali. Você tem o Coutinho um pouquinho mais afastado, sempre ali, ó, numa zona morta, tentando, flutuando, tentando dar passe, tentando distribuir jogo. E aliás, que jogo do Coutinho, não por acaso ele é a capa do jogo, ele é a capa desse vídeo. Fantástico o jogo do Coutinho, fantástico. Talvez o melhor jogo, talvez não, o melhor jogo do Coutinho desde que voltou pro Vasco. E você percebe que você olhando para o jogo, dava para perceber que as laterais do Santos estavam com muita dificuldade, né? O Neymar, ele começou o jogo bem, né? Ele conseguiu dar alguns passes, conseguiu acertar, conectar alguns passes. Teve até uma jogada que lembra muito aquele Neymar, o Neymar da primeira passagem do Santos, né? Jogando pelo lado esquerdo, puxando a bola para dentro, né? Indo ali, puxando a bola para a perna direita, né? Indo para a linha de fundo, ele tenta cruzar, ele acaba perdendo a bola ali, mas perdendo a bola não, mas a bola acaba passando, né? Mas ele consegue um cruzamento, ele dá o passe no Guilherme, o Guilherme perde o gol. Ele estava conectando alguns passes, né? À medida que o jogo foi se tornando um pouco mais físico e principalmente o Vasco começou a jogar em velocidade, em transição, eu percebi que o Santos começou a se perder bastante, né? Principalmente porque as laterais, essa primeira linha do Santos, ela é muito, ela tem jogadores jovens, jogadores que têm muita dificuldade de se posicionar. E em alguns momentos eles cometeram grandes equívocos, e aí ficou claro, né, depois do final do primeiro tempo, que não dava para jogar com o Guilherme e Tiquinho, né? Você tinha o Tiquinho não contribuindo em nada no jogo, né? Não tô falando que o Tiquinho era o principal culpado do jogo, mas ficou claro que ele não estava ajudando no jogo. O Guilherme, embora ainda tivesse algum estilo, como se fala, tivesse algum escape, né? De vez em quando ele tinha um escape, né? Um jogador de um pouquinho mais de carregar, um jogador físico, mas completamente, assim, uma atuação deprimente do Guilherme, né? Uma tarde, assim, uma tarde que a gente pode dizer que é quase uma tarde fúnebre, né? É uma tarde que, assim, sela, né? Bota a pá de cal na passagem dele pelo Santos. Não tem clima nenhum pro Guilherme continuar no Santos depois disso. Clima nenhum. O segundo tempo, você percebe que não houve mexida, ou seja, o Kleber Xavier, ele viu o que estava acontecendo, ele percebeu que o Santos não estava conseguindo, não tinha mais o domínio do jogo, porque o Vasco tinha se posicionado bem no campo, não estava errando mais tantos passes, e ele dobrou a aposta. Não, vamos jogar. Ele viu que o Vasco estava jogando contra-ataque, que o Vasco estava tendo muito espaço com o Ryan, né? Inclusive um jogador do Santos era para ter sido expulso, né? Tomar o segundo cartão amarelo no primeiro tempo, não tomou. E esses espaços do David, do Ryan, jogadores de profusão, de velocidade, esse problema ele foi visto durante o primeiro tempo todo. E o Kleber Xavier não mudou, continuou com o mesmo time. Percebeu que não estava tendo construção, né? Não estava tendo mais não estava conseguindo reter aquela bola no meio campo e poder produzir mais, né? Você tinha um Barreal que era um jogador importante que estava funcionando, mas o Guilherme e o Tiquinho não estavam, e ele manteve o Guilherme e o Tiquinho, e ele pagou para ver. O Vasco até começa mal o segundo tempo,
errando saída de bola. Acho que assim, tem coisa para mexer no Vasco aí. Essa saída de bola com o Hugo Moura não tá me agradando. Se fosse um adversário com um pouco mais de qualidade, esse jogo já teria sido empatado, né? O Santos mereceu o empate. Só que é aquela história, né? Quem não faz, leva. E o Vasco estava encaixando muito bem o contra-ataque, fez o 2-0. E assim, após o 2-0, o Santos morreu. Como é que eu posso dizer, né? Eu não sei qual é. Tipo assim, esse vídeo vai ficar gravado, eu não sei qual é a idade do público, né? Mas alguns de vocês devem ter presenciado o 7-1. Alguns de vocês devem ter assistido o 7-1. E o 7-1 ele é muito marcado não só pela questão técnica, tática, né? Porque se a gente olhar as estatísticas aqui, ó, as estatísticas, deixa eu ver, 14 finalizações do Vasco, 8 no gol, 2 no gol do Santos. Parece um amasso, né? A gente olha assim a quantidade de chances, mas isso tudo acontece mais no segundo tempo, né? Então esses números eles estão muito inflados, dadas as circunstâncias que o jogo foi construindo, principalmente após o segundo gol. Então é importante fazer essa leitura, porque assim, por que eu falei do pessoal um pouco mais novo, né? Porque me lembrou muito o jogo do Brasil e Alemanha, do 7-1. Não que o Vasco seja a Alemanha, né? Eu estou falando no sentido da situação de jogo, né? Um jogo cujo time estava pior em campo, mas que morreu ao longo do jogo, né? Que teve um período de apagão, e esse apagão proporcionou muitos espaços ao longo do jogo, um adversário em um dia fantástico. A gente pode lembrar que a Alemanha em 2014 não era, embora fosse um time de craques, não tinha feito 7-1 ou nenhuma goleada nesse nível no campeonato, na Copa do Mundo. Aquele jogo ali foi único. A Alemanha não teve uma atuação dessa contra a Argentina, contra a Nigéria não teve uma atuação dessa, não teve uma atuação dessa contra ninguém. Então assim, aquele jogo ali foi um divisor de águas. E aqui, quando a gente fala de Vasco e Santos, o Santos estava melhor no jogo. Mas é aquela história, né? O Vasco, para o que ele se propôs, ele fez espetacularmente. Ele fez de maneira espetacular. E em qualquer jogo comum, o que aconteceria, né? Se o Vasco faz 2-0, aí o jogo morre um pouquinho, tem um lance lá, um lance cá, pode rolar um gol, como sempre acontece, né? O Vasco sempre toma gols. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi o contrário. O Vasco foi mais pra frente, né? E aí já é um elogio ao Diniz pela postura, pela reclamação em campo, toda hora falando, movimenta. Pela postura dos jogadores em campo, não estavam satisfeitos com o placar e fizeram mais e mais. Você tinha um adversário mordido, que era o Vasco, que tinha feito bons jogos nas últimas semanas, mas não conseguia resultado, e hoje o Vasco precisava do resultado e estava fazendo um bom jogo. Então, vamos dizer, o Vasco já estava sofrendo, e é como se o Vasco tentasse visse o Santos como se fala, né? O Santos acabou pagando o pato, né? Então é uma situação que ela demonstra, né, que o futebol brasileiro ele é muito louco, né? Ele é muito louco. Você tem um adversário que está fora da zona de rebaixamento, que era o Santos, e está fora ainda, contra um adversário que não ganha desde que a Copa do Mundo de Clubes acabou. O Vasco não ganhava desde aquela época. Perdeu pro Puerto Cabello de 4, perdeu pro Melgar. Acho que o Melgar foi antes, né? Foi eliminado da Sul-Americana, perdeu pro Botafogo, perdeu pro... Tô esquecendo agora os times, mas o Vasco não conseguiu ganhar um jogo. Tanto que essa é a terceira vitória do Diniz no comando do Vasco, certo? E olha que loucura, né? Um time como esse, enfrentando um adversário que é o Santos, que venceu o Flamengo, que estava vindo de 2 vitórias seguidas, em jogos que o Neymar, inclusive, foi importante. Um time desse termina o jogo e perde de 6-0 para o adversário que não ganhava desde a Copa do Mundial de Clubes. O futebol é louco.
É maluco. E é por isso que é tão incrível. Mas, agora olhando pela perspectiva do Santos, né? O Kleber Xavier, ele fez o que ele vem fazendo há muito tempo, né? Ele vem escalando mal e ele vem dobrando a aposta. Até quando o Santos ganha, ele escala mal. E ele morre abraçado com certos jogadores que eu não consigo entender. A atuação do Guilherme hoje é uma atuação assustadora. Assustadora, completamente assustadora. E o Kleber Xavier, sabendo da situação do primeiro tempo, vendo o jogo, que vamos lembrar, né? O Kleber Xavier nunca foi técnico, né? Ele era um auxiliar. Ele viu o que estava acontecendo e ele não pôde. Ele escolheu não mexer no time. Ele percebeu, ele não teve a leitura de jogo de que o Vasco estava explorando o contra-ataque do Santos, principalmente com as jogadas do Ryan, que é um jogador físico que bota a bola na frente, que consegue ter aquela explosão. O David é a mesma coisa. Era um time de muita movimentação, justamente porque o Verratti não estava em campo. Então o Vasco não era aquele time que cruzava e cabeceava. Era um time que tinha um jogo de transição, um jogo de mais velocidade. E o Santos não estava preparado para isso. O Santos não estava preparado para isso. E o técnico, que viu o primeiro tempo, viu tudo isso acontecendo, não fez nada. Não fez nada. E quando o jogo já estava decidido, quando tomou 2, 3, 4, ele vai lá e coloca Rincon e Escobar. O que o Rincon e o Escobar vão fazer nesse jogo? E o mais assustador, depois o Roleiser entra em campo. Aí eu te pergunto, se o Roleiser era... Eu não sabia disso, mas se o Roleiser era opção, por que o Roleiser não entrou de titular? Por que o Roleiser não jogou como meio campista e o Neymar de falso 9? Né? Ou porque não jogou no 4-4-2, né? O Roleiser aberto pelo lado direito, o Roleiser jogando um pouquinho como meia esquerda de um lado, né? O meia direito, o Barreal jogando pelo outro lado, puxando para dentro, e dois atacantes, né? Você colocava o Neymar e quem sabe até o Guilherme, não sei, jogando no 4-4-2, talvez, ou no 4-2-3-1. Essa questão de como é que fala, né? De formação não é o ponto daqui, tá? Formação ela muda ao longo do jogo, né? Um time, o Vasco com o 4-2-3-1 teoricamente assim, né? Quando tem a bola funciona diferente, né? Geralmente os pontas voltam, faz um 4-4-2, faz um 4-4-1 às vezes, né? Ou 4-4-1-1, né? Então assim, essa questão da formação ela indifere. Só que o que eu estou querendo dizer, por que ele não redistribuiu esse jogo, sabendo que o Roleiser era uma opção, e não colocou o Roleiser no jogo antes? Se você tem uma oportunidade, se você tem uma opção como o Roleiser para poder jogar, por que deixar ele no banco? Vamos supor que ele tenha sentido alguma coisa. Por que não colocou ele logo no segundo tempo, no começo do jogo? Tirava o Tiquinho, colocava o Roleiser e o Neymar mais para dentro, certo? O Barreal um pouquinho mais pela beirada e o Guilherme pelo outro lado, né? O Barreal pelo lado direito, o Guilherme pelo lado esquerdo, o Neymar e o Roleiser por dentro, né? De vez em quando o Neymar vai vir mais para dentro e o Roleiser vai para frente. Outra hora vai acontecer o contrário. Você engana a marcação, principalmente de um time do Vasco, que eu volto a dizer, não é um time de característica de marcação, não é um time físico. Jair e Tietê, embora até tenham... eles fizeram um excelente jogo. O Tietê, inclusive, que golaço do Tietê, né? Que jogo do Tietê. Mas assim, Tietê e Jair não são jogadores de marcação, certo? O Santos poderia muito bem ter explorado exatamente esse distanciamento que tem entre o Tietê e o Jair e o Hugo Moura, né, fazendo essa saída de bola, para poder enganar essa marcação do Vasco, né, conturbar essa linha de 4, porque eu volto a dizer, um time que não consegue fazer um gol nesse Vasco é um time que, assim, não estou dizendo que por elenco o Santos vai lutar para não cair, mas esse Santos luta para cair. Luta para não cair. Sabe por quê? Porque não pode enfrentar um adversário como o Vasco, que tem tantas fragilidades defensivas, que coloca o Hugo Moura, que é um volante de zagueiro, porque não tem jogador para essa posição. Tem o Lucas Freitas, que é um jogador, assim, nota 6 no máximo.
O Piton, que tem muitas dificuldades defensivas e você não consegue fazer um gol. O Vasco tomou gol em todos os jogos até agora. Todos os jogos. Se não me falha a memória, foram todos os jogos depois da Copa do Mundial de Clubes. Então, assim, é vergonhoso a atuação do Santos. Vergonhosa a atuação principalmente do Kleber. Porque a gente sempre coloca nos jogadores, né? No Guilherme e tal, não sei o que lá. Mas o principal, a principal mente que pensou esse time e que viu os erros e que não mexeu foi o Kleber. E assim, não tem clima nenhum. Se não tem clima nenhum pro Guilherme, tão pouco pro Kleber Xavier. O Guilherme pelo menos já fez alguma coisa pelo Santos em algum momento, na Série B, talvez. Então assim, é absurdo o que aconteceu. É um jogo que vai ficar na história. Vai ficar na história. Pode ser um divisor de águas para ambos os times, tanto pro Vasco quanto pro Santos. E eu não sei o que vai acontecer com o Santos a partir de agora. Não sei quais vão ser as demissões, o que vai acontecer agora. Não pode continuar assim. Não pode. É uma atuação vergonhosa. Vergonhosa. E a cena, eu não sou muito de falar de cenas, né? Mas a cena do Neymar chorando nos braços do Diniz é uma cena que, se eu fosse santista, eu ficaria puto com o Neymar. Eu ficaria puto. Não tô falando que o Neymar jogou mal, não, tá? Não tem nada a ver com isso. Só que essa cena, ela me produz uma imagem de fragilidade muito grande. Fragilidade muito grande. Ah, mas ele é humano, mas ele é um jogador tão... Mas essa cena, se eu fosse santista, eu ia ficar puto vendo essa cena. Porque é um adversário que acabou de me colocar 6 gols e eu tô sendo abraçado e consolado por ele e eu saio chorando de campo. Não é uma cena que eu gostaria de ver se fosse o contrário. Eu não gostaria de ver o Coutinho passando por essa situação.